É uma alegria muito grande para mim estar de volta a essa casa abençoada, que me acolhe sempre, ao coração de todos vocês. Eu agradeço e pedimos mais uma vez o amparo dos mentores desta casa, o amparo dos meus produtores para a nossa lição de hoje. E hoje, como a casa está em festa pelo aniversário, eu preparei essa lição aqui no começo do ano, para a gente estudar, para a gente refletir um pouco sobre o significado do centro espírita nas nossas vidas. E assim a gente vai começando, então, esse despertar que nos é tão necessário para a gente compreender. Porque a gente verifica, quando fazemos as nossas reflexões, que para aprender as coisas que têm valor real, que têm valor eterno, né? A gente demora muito. E o tempo é longo, né? A sorte é que o Pai Celestial dispõe de recursos, né? Para nos impulsionar, para fazer a gente acelerar um pouco, né? E um dos recursos é a dor, as provas, as lutas, né? Aqui na Terra mesmo, nem tudo, repito, é preciso esperar desencarnar, né? Nem tudo vai ser só na outra vida. A gente não sabe. Pode ser no momento seguinte, né? E é importante a gente compreender a importância do centro espírita, que é uma matrícula do espírito, né? O centro espírita é uma matrícula do espírito. Não é, não, eu vou passar para outro, eu vou para tal, não. Você está matriculado. Quer dizer, nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui por acaso. Nenhum de nós estamos aqui porque, por outro motivo que não seja a permissão divina, a nossa imensa necessidade moral e espiritual e o amor do Eterno Pai, que nos oferece sempre infinitas oportunidades para que a gente possa avançar do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Então eu tirei 2 textos do livro Educandário de Luz, um deles, o autor é André Luiz e o outro é Emmanuel. E tirei o item 5 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou contar uma coisa para vocês, isso aqui dá para falar 1 hora, só para falar letra por letra, né? Letra por letra. Mas eu vou ler o primeiro parágrafo aqui. Esse capítulo 14 do livro Educandário de Luz, né? O título do capítulo é Na Tarefa de Equipe. O serviço no centro espírita não é só no centro espírita, não. Ele é em grupo. Ele é em equipe. Então, eu tenho exemplos aqui. Quando a gente conhece a vida de Eurípides Barçanufo, vocês precisam ver que história linda, quem não conhece. Quem não conhece não dou conta de falar, tem um documentário do YouTube, eu já assisti muitas vezes, que vai contar a história de Eurípides Barçanufo. Eurípides tinha uma família, Eurípides tinha uma família longa, não sei se eram uns 10 irmãos, 12 irmãos, mas era irmão para toda a vida, né? E quando o pai de Eurípides, o seu Mojico, percebeu a superioridade do filho, né? A superioridade moral do filho, a superioridade moral e espiritual de Eurípides, o pai confiou a ele a educação de todos os seus irmãos. E Eurípides, então, começou a preparar o trabalho dele, começou a se preparar para o seu apostolado,
vivendo em família. E quando Eurípides abraçou a sua tarefa, né, ele então pôde contar com o apoio de todos os seus irmãos no desempenho da tarefa. Era trabalhando na farmácia, era ajudando no tratamento com os enfermos, porque naquela época não existia hoje, né, os sanatórios. Hoje o sanatório está meio fora de moda, mas eles ainda existem, né? Quando leva lá para a UF, o povo não escreve para lá não, porque ela não trata essa doença, né? Então, lá no Colégio Allan Kardec, que Eurípides fundou, ele era colégio, era sanatório e precisava de gente para poder cuidar, para poder ajudar, né? Era para aviar a receita da farmácia, né? Ele atendia gente de Sacramento, ele atendia gente do Brasil inteiro que escrevia para ele, né? Uma vida maravilhosa. Eurípides, um espírito evoluído, contemporâneo de Jesus, conforme nos ensina o livro A Grande Espera, autor Eurípides Barçanufo. Um livro magnífico, magnífico, magnífico. Essa maioria dessas colocações que eu estou fazendo está no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Agora não estou lembrando da autora não, vou falar não, senão eu posso cometer algum erro. Eurípides, o Homem e a Missão. Gente, mas eu adoro ler, um livro maravilhoso. Esse dia eu estou meio preguiçosa, hoje eu tenho que marcar um horário, eu tenho que levantar com esses livros na mão, porque eu tenho que retornar, porque eu estou assim, só no Evangelho, só nas paz, eu preciso ir além, né? E Eurípides contou, e os alunos de Eurípides se tornaram espíritas brilhantes, oradores maravilhosos, continuadores da sua obra, né? E Eurípides, ele nasceu católico, ele é jovem católico, jovem ali, né, bem integrado na igreja, dirigente da Associação dos Vicentinos na Igreja Católica. Desde quando ele era jovem, ele gastava a maior parte do seu salário comprando cestas básicas para as famílias mais carentes. Ele conheceu a homeopatia através de livros, primeiro através de uns livros, não sei se era um médico, gente, eu não sabia que eu fiz aqui, meu Deus do céu, de um médico que passou pelo armazém do pai dele, que era um armazém, era um hotel, era muita coisa lá em Sacramento, né? E deixou esses livros lá, que falavam de medicina, falou de homeopatia, ele lia esses livros, e assim que ele começou. Mas quando Eurípides foi um dos tios dele que morava no distrito de Santa Maria, tinha um centro espírita lá, que até hoje existe. Eu já tive a oportunidade de entrar lá dentro, ainda não tive a oportunidade de ir lá e pegar a palestra lá no começo, mas não é todo domingo que tem palestra lá, mas ainda funciona. Então, um valor histórico muito grande. E um dos tios dele deu um livro para ele, Depois da Morte, autor Leon Denis. Um livro maravilhoso, né? Eu não lia tudo ainda não, mas nessas pesquisas para montar palestra, você vai lendo aos poucos. Quero ler de ponta a ponta. E Eurípides leu o livro numa noite, gostou demais. Ele falou, não entendi direito, eu vou ler outra vez. Aí com a evolução dele, ele deve ter entendido mais. Se fosse eu, mais um pouquinho assim de cada vez, e olha lá que foi muito, né? E o tio dele foi lá e falou para ele, olha, os espíritos superiores querem falar com você. Foi lá nos aposentos dele, porque o povo chamava ele para poder pedir recurso da farmácia, pedir receita, né? E ele ainda não era espírita. E ele foi. E ele atendia. Aí, para não incomodar o pai, a mãe, para não ficar acordando todo mundo, ele construiu os aposentos dele perto da casa, mas com uma entrada independente, para a pessoa chamar ele qualquer hora que precisasse. E o tio dele foi lá e falou. E ele foi lá. Mas quando ele foi lá,
Ele ficou maravilhado. Espíritos como Santo Agostinho, Vicente de Paulo, vou falar esses dois aqui porque o tempo é pequeno, depois vocês dão um jeito de ler, põe lá no YouTube, documentário sobre a vida de Eurípides Barçanufo, tem certeza que vai aparecer, tá? Tem muito tempo que eu não assisto, né? E falava através dos tios dele, que era médico, todo analfabeto, vaqueiro, peão, né? Por aí, assim, mensagens magníficas, de cunho moral, vocabulário maravilhoso, né? E vou ficar só no Eurípides, tá bom. Vocabulário maravilhoso, e Eurípides ficou maravilhado com aquilo. Ele, como é que pode? Meu tio é analfabeto, não tinha jeito, tinha dois. Eu não dou conta de falar, o senhor Mariano, acho que eu não sou. Tem muito tempo que eu li, viu, gente? E ele pegou e falou, bom, mas se isso aqui tudo é verdade, ele não falou, ele pensou. Eu peço que o senhor João Evangelista venha me explicar aqui as bem-aventuranças. Acho que é isso mesmo. As bem-aventuranças, porque eu não consigo compreender. Ele pediu em pensamento. E o Espírito veio, deu uma mensagem, uma descrição belíssima do que é que significa as bem-aventuranças. Eu vou falar numa linha que eu li, eu ouvi uma palestra esses dias. A regra de conduta que o cristão precisa adotar para ser bem-aventurado, para ser feliz do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Pois muito bem. E ele ficou maravilhado com aquilo e foi embora. Passou uns dias, tá o titi lá outra vez. Eurípides, tá te chamando de novo, você vai ter que ir lá. Ah, mas não é possível, vai ter que ir lá, meu filho. Tá te chamando, você vai ter que ir. Eu sou só transmitindo o recado. Eurípides, mas dessa segunda vez, São Vicente de Paulo veio através do médico e falou assim, olha, eu sou o coordenador de uma missão que você tem no Espiritismo. Eu sei que você dirige uma organização católica que leva o meu nome, que ele era presidente da Associação dos Vicentinos da Igreja Católica lá de Sacramento, né? E explicou para ele que ele não ia deixar Jesus, ele ia se aproximar mais como trabalhador, né, de Jesus. E aí Eurípides então vai viver o resto da sua vida dedicada à doutrina espírita, né, fiel aos princípios kardecianos, atendendo os enfermos, como médium, curador excepcional que era, né, e é importante a gente verificar sobre isso, para ver a luz que a revelação espírita projeta sobre as nossas vidas. Não é preciso ter uma grande formatura, não é preciso ter um grande conhecimento da ciência da Terra. Basta que a pessoa seja alfabetizada e que tenha o esforço de ler. 15 minutos, 30 dias, 15 minutos, 30 minutos por dia dá para ler muito tempo. Esses dias, eu começo, paro um pouquinho, volto lá e continuo. Eu não vou largar não. Porque eu começo a ler o Evangelho sequenciado, eu paro, porque aí eu vou fazer uma palestra, eu preciso dar atenção para um capítulo. Tem que ajudar um irmão sofredor, muitas vezes o mentor dá o título do capítulo, o título da lição que é para ler, mas eu vou ler, mas isso aqui eu vou continuar com o sequenciado, eu vou continuar. Porque um estudioso não sei se é o Geraldo Lemos, tem assistido muito palestra de Geraldo Lemos, falou assim que o Chico Xavier lia o Evangelho duas vezes por ano, lendo um pedaço, poucos minutos por dia. A gente precisa ler a obra kardeciana. Como que a gente segue uma religião cujos princípios desconhecemos? Nós temos que ler. Nossos irmãos evangélicos, tudo eles não sabem, não. Mas eles conhecem muitos versículos da Bíblia, eles sabem cada um de maneira maravilhosa. De maneira maravilhosa. Nós precisamos seguir esses bons exemplos. O timoneiro do barco é o Senhor. Coloquemos sobre o leme as nossas mãos e esperemos nele. Nós temos que fazer a nossa parte. E Jesus fala isso no seu Evangelho, quando conversa com os apóstolos, quando previne os apóstolos de que ele partiria para o mundo espiritual e que do mesmo modo que ele, os apóstolos seriam ridicularizados, torturados, mortos, castigados, presos. E Jesus diz mais ou menos assim, ó, quando fordes falar,
Não se preocupeis com o que tenhais de falar. Eu vos darei as palavras. Eu estarei convosco. Não é isso mais ou menos que diz lá? Meu Jesus, nossa senhora, tem que estudar muito. Vou pensar no tanto salmo, eu não venho aqui não. A gente fica sentado lá no banco. Né? O trabalho é delicado na administração, mas se a glória humana pertence àqueles que a procuravam, a humildade divina é dos corações que a buscam. Eu nasci católica. Quando eu comecei na doutrina espírita, quando eu comecei, que eu conheci o espiritismo com 15 anos, mas eu não pude ficar, porque os trabalhos eram de noite, eu tinha que estudar. Se eu não tivesse estudado, eu não tinha nem comido lá em casa, né? E quando eu mudei para cá, assim que a minha mãe faleceu, eu voltei de vez para ficar, né? E uma vez encontrei, eu lia muito aquelas mensagens pequenininhas, não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, nem comigo não tinha direito. Meu Jesus, passou, né? Então, olha o que fala. Quem é humilde é que vence. Quem é vitorioso é aquele que sabe se calar, mas persevera no trabalho, persevera no aprendizado. Porque nós, como trabalhadores de Jesus, nós somos aqueles menores, né? Se for deixar o trabalho por conta da gente, a gente não dá conta. Mas a nossa parte nós temos que fazer, né? E assim ele diz o seguinte, uma coisa muito maravilhosa que eu achei aqui, né? É que ele vai falar assim, eu vou falar com minhas palavras aqui, que a importância do centro espírita na nossa vida, ela é tão grande que dentro do centro espírita, o trabalho é em equipe e cada um trabalha naquela função que a própria misericórdia divina designou para cada um de nós. O livro Os Mensageiros também ensina isso, né? Mas que mesmo assim não há trabalho, por mais simples que seja, que não tenha a sua importância do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, que não tenha importância para o nosso espírito, considerando as lições que nós precisamos de aprender. E o quanto é importante para nós quando nós retornamos ao plano espiritual e podemos então apresentar a Jesus, apresentar a nossa própria consciência o dever retamente cumprido. Então, Ivone Pereira, nas suas obras, diz que quando percebeu que ia desencarnar, fez oração, devolvendo a Jesus a mediunidade que lhe fora concedida, porque a mediunidade não nos pertence. Não nos pertence, que pode ser retirada a qualquer momento, né? Então a gente vê, por exemplo, notadamente nos trabalhos mediúnicos, né, a disputa que há entre médico que é ostensivo e médico que não é. Mas nunca ouvi isso, não. A médico ouvir é de viver. E dói, o negócio não é fácil, não, e dói. Mas quando a gente vai estudar profundamente sobre a mediunidade, quando a gente lê o livro Seara dos Médiuns, por exemplo, né? Emmanuel lá vai ter uma mensagem que tem título Em Serviço Mediúnico. Em serviço mediúnico, cada um tem a função. Um fala, o outro escreve, o outro orienta, o outro ora. Cada um tem a sua função. Quando eu comecei, por exemplo, é uma vida toda, mas não tem tempo não, tá? Não tem muito tempo não. Naquele tempo, não tinha estudo. O estudo era bem pouquinho, não tinha muito estudo.
e quase não tinha estudo que falava do médium de sustentação, por exemplo. E o médium de sustentação era da mais alta importância para a realização de todo e qualquer trabalho espiritual, né? De todo e qualquer trabalho espiritual. Gente, vocês acreditam que o tempo está acabando? Que é isso, meu Deus do céu? É isso mesmo? Minha Nossa Senhora. De todo e qualquer trabalho espiritual. Para que serve o médium de sustentação? Porque é ele que vai dar, né, a condição de, através das suas preces, de fornecer os fluidos, a ambientação necessária para que os espíritos superiores possam socorrer o sofredor, seja ele encarnado ou desencarnado. Nos livros da Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, eu li os 4. Mas eu preciso ler outra vez, né? 2 vezes, igual li cada um, para ver se aprendo mais um pouco. Tem espíritos desencarnados altamente preparados que têm funções semelhantes à do médium de sustentação. É ele que vai dando os fluidos necessários através da oração, né? Através das qualidades que já desenvolveu em si para doar, porque nós como espíritas, nós como aprendizes do Evangelho de Jesus, nós precisamos, então, estarmos envolvidos num processo permanente de melhoramento moral, de melhoramento espiritual, luta para adquirir as qualidades necessárias, luta para adquirir virtudes, para que assim nós possamos, então, revelar àqueles que vivem junto conosco, seja na nossa família, no nosso trabalho, seja quem nos conhece, que nós somos espíritas. Falando igual eu estou aqui? Não. Através das qualidades, dos princípios, do que oferece aos outros através dos sentimentos e das vibrações, que não fica tudo escondido. Não, fica não. Isso exala de cada pessoa como se fosse um perfume. Tem gente que a gente gosta de ver a pessoa porque ela transmite paz, amor, tranquilidade, tudo de bom pra gente, não é? Tem gente que a gente fala, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Oração. Oferece para a pessoa aquilo que você gostaria de receber dela, para não sofrer tanto. Porque isso é uma conquista. E basta estar reencarnado na Terra, num mundo de expiação e de prova, para estar em luta com essas questões. Então nós temos que ter o melhor para oferecer. Li hoje estou invocado com esse capítulo 7 do Evangelho de Mateus, divinos conselhos. Nós precisamos fazer para cada pessoa que vive junto conosco, por pensamentos, palavras e obras, tudo que a gente gostaria que a pessoa fizesse por nós. E por extensão, nós não podemos fazer nada para ninguém que a gente não gostaria que a pessoa fizesse para a gente. Ah, mas isso aí não merece nada não. Quem somos nós para falar? Quem pode afirmar que dentro de um coração que às vezes está fechado, aparentemente para o bem, não está aguardando só uma atitude positiva nossa para modificar a sua vida, né? Para ser um servidor fiel de Jesus? Porque eu li outro dia, eu dei um estudo, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, está lá, todos nós temos que colaborar com o Pai Celestial na manutenção da obra divina. Todos nós. Como que a gente vai colaborar se não oferece o que tem de melhor? Quanto mais doa, mais recebe. Quanto mais trabalha, mais feliz se sente. Ah, mas eu estou cansada. Ah, eu não estou dando conta. Mais um pouco de esforço. Preguiça? Tem que tomar cuidado com essa preguiça, porque ela tem consequência.
E eu vou pedir perdão pelas minhas palavras, meus queridos irmãos. Preguiça atrai espírito sofredor para tirar do trabalho, porque você tem compromisso com eles. Que espírito evoluído são raros, igual o Titi Barçanufo que veio aqui nos ensinar as lições que a gente não aprendeu ainda. Então não pode ter preguiça não. Tá com preguiça? Eu vou assim mesmo. A gente às vezes sai para vir no centro. Agora não, que eu estou aposentado, né? Às vezes a gente tem um dia cheio, mas um pouquinho que tem você descansa um pouquinho, dá conta do recado, né? Mas quando tá mais novo, tem hora que a gente fala, como que eu dou conta? É porque tem que dar conta. Fez sua parte, Deus dá a outra parte. Recomenda a leitura dos livros O Mensageiro. Vou mais 5 minutos, hoje eu vou mais 5 minutos. Aniversário, né? Então, é preciso caprichar. Porque se não fizer a parte que lhe compete no trabalho, na seara de Jesus, se não for um colaborador fiel, se não estiver pronto para o serviço, a hora que for chamado, onde for chamado, não ganha nota, não é promovido, né? Não consegue as bênçãos de que tem necessidade, porque está com tanta preguiça, que não dá conta, o que faz não dá conta de movimentar os recursos divinos de acordo com a sua necessidade. Às vezes, eu vou fazer só isso aqui. Não quero fazer isso aqui não. O que fica faltando é exatamente aquela cota máxima que lhe seria necessário para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Então, Jesus diz aos apóstolos, no livro Boa Nova, que o servidor do Cristo precisa estar pronto para servir em todos os momentos da sua vida, seja nas horas de paz, de alegria ou nas horas de tormentosas. E olha que hoje a gente não vive daquele jeito. Ninguém hoje fica castigando os espíritas. Tem gente que acha até que os espíritas é gente muito boazinha. Ainda não, a gente ainda vai ficar assim, mas ainda falta. Vamos dar a nós mesmos essa parte que falta, né? Então, Jesus lava os pés dos discípulos, conforme narra o Evangelho, o livro Boa Nova, no capítulo 25, a última ceia, dando uma lição de humildade e para mostrar que o maior no reino dos céus é aquele que faz como o mestre, atende o mais simples, o mais humilde, o menor, a qualquer hora do dia, dentro de casa, com paciência, com amor, porque se a gente não trata os familiares da gente bem, ninguém ama a gente não, ninguém gosta não, porque quem é obrigado a aguentar? Né? Quem é obrigado a aguentar? Ninguém. Então nós precisamos ser espíritos, nós precisamos ser cristãos em todos os momentos da nossa vida, não importa onde a gente se encontre. O Pai Celestial nos tem sempre sob as suas vistas. E Jesus vai terminar esse capítulo do livro Boa Nova, e eu também, com os seguintes dizeres: e um novo mandamento eu vos dou, que sejais conhecidos no mundo, não pela multiplicidade de dons espirituais, nem pela riqueza de suas vestes, mas pela capacidade de amar uns aos outros, como eu vos tenho amado. E ainda nesse capítulo, ele diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, deveis lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino de Deus, o maior é sempre aquele que se fizer o menor diante de todos. Hermãos do Forno, uma de suas obras no livro, acho que é Reforma Íntima Sem Martírio,
Tem muito espírita que não gosta, que a irmã Sufo mostra como que nós estamos em muitas de suas obras, como é que nós estamos chegando lá no plano espiritual. Tão cheio de problema, porque tem que renovar o coração, tem que amansar o coração, tem que renovar a mente e se mostrar melhor do que era. Tem que ser melhor do que era a cada instante, a cada minuto da sua vida. Irmãs do Fogo fala o seguinte, que Jesus governa o planeta como quem serve. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada.